Vamos lá, galera. Será que o BYD é o maior sucesso da indústria automotiva como parece, ou é o esquema mais bem montado que esse mercado já viu? Por cerca de 100 anos, a indústria automobilística global ela foi dominada por 3 países: Alemanha, Japão e Estados Unidos. Deles, 6 países eram as maiores marcas: Toyota, Volkswagen, Mercedes, Ford, Honda, BMW. Esses não eram apenas empresas, elas eram orgulho nacional desses países, era a espina dorsal de suas economias. Mas, em questão de 3 anos, tem sido um banho de sangue nessas empresas. O Mercedes viu seus lucros caírem 28%. A Porsche perdeu 92% de seus resultados em um único ano. A Volkswagen anunciou demissão de 50 mil empregados. Por trás de cada um desses golpes, sempre aparece o mesmo nome. Adivinha qual? BYD. Uma empresa que começou até 2003 produzia apenas baterias. Só isso, só baterias. Naquela época, a própria ideia que a BYD poderia um dia competir com a Tesla era tão absurdo que o próprio Elon Musk não conseguiu parar de rir quando ele foi questionado na televisão americana sobre essa ideia. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? You don't see them at all as a competitor? No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. A BYD vende hoje mais carros elétricos do que qualquer outra empresa no planeta. Agora, como uma pequena oficina de baterias colocou toda a indústria automobilística de joelhos em menos de uma década? Qual é a arma secreta deles? O erro que a maioria das pessoas comete é pensar que essa é uma história de sucesso apenas de uma marca chinesa vendendo muito na China. Isso já seria uma má notícia para a Mercedes e a Volkswagen, mas ainda vai deixar eles dominando o seu próprio território nacional. A realidade, na verdade, é muito pior. A BYD e outros montadores chineses não estão apenas dominando Pequim ou Shanghai, eles estão botando sua bandeira em todos os continentes no mesmo tempo. E ninguém parece capaz de detê-los. Agora vamos começar pelo Sudeste Asiático, onde a mudança tem sido mais brutal ainda. Na Tailândia, o BYD conquistou 40% do mercado de veículos elétricos em 18 meses, em um ano e meio. Mitsubishi fechou sua fábrica local, Mazda cortou a produção em 60%, uma região que havia sido reduto japonês por 40 anos, mudou em alguns anos. Em Singapura, 1 em cada 5 carros vendidos no ano passado foi BYD. Na Malásia, a BYD se tornou a marca elétrica mais vendida em 2024. Na Europa, o lugar onde os montadores ocidentais pensavam que eles estariam seguros, dominando o mercado, as marcas chinesas agora respondem mais de 11% das vendas de veículos elétricos na Europa. E a participação deles continua crescendo ano após ano. Renault acabou de registrar sua primeira perda líquida em 5 anos e alertou que as margens deles continuam diminuindo devido à pressão chinesa. Até mesmo a Audi, intocável marca de luxo europeu, está perdendo clientes na China e perdendo participação do mercado europeu no mesmo tempo. O Friedrich Merz, o chanceler alemão, teve que voar para Pequim com 30 CEO atrás dele, não para assinar contratos, mas pedir de Xi Jinping para parar-se de sufocar a indústria alemã. 20 anos atrás, isso seria impensável. No Brasil, o BYD conquistou 70% do mercado brasileiro de veículos elétricos em um ano e abriu uma fábrica no local onde a antiga planta do Ford que os americanos haviam abandonado. Eles estão fazendo a mesma coisa no México, Israel, Noruega, um dos mercados de veículos elétricos mais exigentes do mundo, onde a BYD Tank chegou direto no top 5 dos mais vendidos no lançamentos. Os Estados Unidos é o único lugar que esse mercado de BYD ainda não conquistou porque está bloqueado para eles, oficialmente por razões de segurança nacional. Em qualquer lugar do mundo, onde quer que o BYD apareça, a concorrência começa a desmoronar. Às vezes em meses, às vezes em semana. Então, a verdadeira questão é como eles fazem isso. Como uma empresa chinesa, que a maioria das pessoas não conseguiram nomear há 5 anos atrás, consegue fazer alguma coisa que montadores ocidentais não conseguiam fazer em décadas. A mão de obra barata na China não explica isso, porque tem muitas outras marcas chinesas que tinham a mesma vantagem e não foram do mesmo lugar. A BYD construiu nos últimos anos algo que a Mercedes e a Toyota deveriam construir ao longo da história deles e nunca fizeram. Mas antes de entender o que eles construíam, vamos entender quem construiu isso. O nome dele é Wang Xunfu. Em 1995, ele era engenheiro com 29 anos que pegou empréstimo de $40 mil de seu primo e alugou uma pequena oficina em Shenzhen para começar uma fábrica de baterias recarregáveis. Só isso.
Em 7 anos apenas, ele estava fornecendo já para Motorola e para Nokia. Em 2003, a BYD era o maior fabricante de baterias do mundo. E no mesmo ano, Wang fez algo que ninguém entendeu. Ele pegou todo o dinheiro da BYD e comprou uma fábrica de carros estatal falida no meio do nada na China. Seus próprios investidores tentaram impedi-lo. As ações da BYD caíram 2,7 bilhões de dólares em Hong Kong em 2 dias. A empresa de negócio chinesa chamou isso de piada. Um sujeito de baterias entrando numa das indústrias mais complicadas do planeta. Wang nem sequer tinha carteira de motorista, mas sua lógica era simples. O futuro do carro elétrico, ele acreditava, não era no motor, era na bateria. Ninguém sabia mais sobre bateria do que ele. Todos os outros estavam tentando descobrir como fazer um carro elétrico funcionando. Wang estava tentando descobrir como construir um carro em torno de algo que ele já dominava. Levaria para ele 15 anos antes que o resto do mundo entendesse o que ele estava realmente fazendo. E durante esses 15 anos, enquanto o jornalista ria de seus carros e Musk, Elon Musk, zombava na televisão dele, Wang tomou 3 decisões que mudou tudo para sempre. A primeira decisão dele foi recusar-se a depender de qualquer um. A Tesla compra suas baterias da Panasonic. Volkswagen depende de centenas de fornecedores externos para os chips, os motores elétricos, até mesmo para os vidros deles. A BYD decidiu construir tudo internamente. As baterias, obviamente, mesma coisa, semicondutores, os motores, os para-brisas, os faróis, até o software que está usando dentro do painel, eles que produzem. Então, quando a escassez global, vocês lembram da época da pandemia, que não tinha semicondutor, não tinha chips no mundo todo? Simples. Adivinha quem tinha? O BYD simplesmente aumentou a produção de seus próprios fábricas de chips e continuou entregando o carro. Quando os preços do lítio explodiram, ele já estava extraindo seu próprio lítio de Tibete e da América do Sul. Cada crise que prejudicou seus concorrentes tornou eles mais fortes. A segunda decisão foi uma aposta extremamente certa. Enquanto o Tesla e todos os outros comentaristas do Vale dos Silícios, eles falaram que o veículo tem que ser puramente elétrico, Wang discretamente investiu recursos em híbridos. Carros que funcionam com eletricidade, obviamente, mas também pode mudar para gasolina em viagens mais longas. E na maior parte da China, naquela época onde as estações de carregamento eram raras, fora da grande cidade era a única opção para quem realmente fazia sentido para centenas de milhões de pessoas na China. E esses carros híbridos deu acesso a 500 milhões de consumidores chineses que a Tesla nunca poderia atingir. Uma vez que eles tiveram esse volume de vendas para 500 milhões, a economia de escala fez o resto do crescimento deles. E a terceira decisão foi o que fechou a armadilha. Em 2020, o BYD lançou a bateria Blade, uma química diferente, fosfato de ferro-lítio, em vez de mistura de níquel e cobalto que todos os outros estavam usando. Era mais barata de produzir e não pegava fogo quando enfiava um prego nela, e obviamente ela durava muito mais. E essa última parte importa mais do que parece. Isso significa que a BYD poderia vender carros com preços mais baixos que a Tesla e ao mesmo tempo que poderia falar que estão mais seguros do que a Tesla. 4 anos depois, a Tesla começou a comprar a própria bateria da BYD para seus próprios carros. Mas a empresa no qual Elon Musk estava rindo na televisão agora está fornecendo baterias para dentro da Tesla. Mas isso não dura muito porque eles já entenderam, o Elon Musk entendeu rapidinho esse absurdo. A BYD conseguiu construir um sistema com esses 3 pilares que os concorrentes simplesmente não iam conseguir copiar. E por isso que todo o sucesso deles até hoje. Pelo menos, essa é a história oficial que obviamente conta nos corredores da BYD. Agora, em todos os estudos, no caso de Harvard, celebrando a BYD como a próxima Toyota, integração vertical, estratégia híbrida usada, bateria inovadora, incrível. Só que isso não é toda a história. Isso não é uma empresa, a BYD é uma arma chinesa. Desde o primeiro dia, a BYD tem jogado um jogo que ninguém mais no campo tinha permissão para jogar. Somente entre 2015 a 2020, o BYD recebeu aproximadamente 4,3 bilhões de dólares em subsídios direto do Estado chinês. Em 2016, os subsídios que eles receberam do Pequim foram maiores do que o próprio lucro líquido total da empresa. Escuta essa frase novamente para você entender essa lógica. Sem o subsídio do governo chinês, o BYD não estava gerando lucro naquele ano. Ela estava operando no vermelho.
A ajuda do governo chinês veio em todas as formas que você pode imaginar. Eles receberam terrenos gratuitos para as fábricas deles. Eles receberam empréstimos sem juros de bancos estatais. Eles receberam isenções fiscais. Contratos públicos garantidos para ônibus e táxis em centenas de cidades chinesas. Subsídios entregues diretamente aos compradores para cada BYD vendido na China. Nasceu Audi. Analistas estimam que a BYD estava embolsando entre 2.000 a 4.000 dólares para cada veículo que saiu da linha de produção. Agora, para pensar um segundo. O que isso significa para uma empresa normal, privada, como Volkswagen e Toyota, que não tem esses subsídios? Quando essas empresas decidem precificar um carro, elas estão competindo contra um rival cuja a margem não é calculada da mesma forma deles. O BYD pode vender abaixo do custo por anos e mesmo assim continuar registrando lucro, porque o Estado chinês estava silenciosamente cobrindo essa diferença. Então isso não é mercado justo. E por isso que a Mercedes não pode simplesmente construir carros melhores. E por isso que os concorrentes não podem simplesmente cortar custos mais agressivos. O problema não é que a BYD seja mais inteligente, mais rápido ou mais inovadora. Embora ela tenha essas vantagens em muitos lugares, o problema é que a BYD faz parte de uma estratégia industrial nacional chinesa, chama Made in China 2025, o plano que o Xi Jinping apresentou há uma década atrás. E ele nomeou abertamente setores automobilísticos como uma das 10 indústrias que a China pretende dominar globalmente. Você está entendendo o jogo que está acontecendo agora? A BYD é um instrumento, é uma arma. E quem está usando essa arma é o jogador, é o Estado chinês. Quando os governos ocidentais finalmente acordaram e começaram a falar sobre tarifas e investigações sobre isso, Pequim já havia começado a reduzir os subsídios mais agressivos. Não porque alguém forçou, mas porque o trabalho já estava feito, a máquina já foi construída e a cadeia de suprimento global já foi consolidada e a concorrência já estava de joelhos. Os subsídios cumpriam seu propósito, então eles desapareceram silenciosamente, deixando os políticos ocidentais perseguindo um problema que já havia passado para seu próximo capítulo. Infelizmente para BYD, essas rachaduras agora está começando a aparecer. A primeira começou a aparecer em 2025, quando uma pequena empresa de pesquisa independente sediada em Hong Kong, chamada GMT Research, publicou um relatório que caiu como uma bomba na imprensa financeira internacional. De acordo com sua análise, a dívida real da BYD não foi 42 bilhões de yuan. A empresa, na verdade, estava devendo 323 bilhões, quase 8 vezes maior. E as peças que faltam estavam escondidas dentro dos contratos chamado financiamento da cadeia do suprimento. Uma maneira educada de dizer que a BYD paga seus fornecedores, em média, 275 dias após a entrega, 9 meses. Em uma indústria onde a norma é pagar 50 a 60 dias no máximo. Tecnicamente, essas faturas não pagas são dívidas, só que eles não aparecem no balanço como dívidas. A BYD estava usando seus próprios fornecedores como um banco não remunerados. E a escala disso agora lembra o que é o Evergrande? Lembra daquele construtor gigante chinesa fazendo a mesma coisa na área imobiliária, muito pouco tempo antes que ela foi colapsando. Outra prática sobre a qual ninguém na China fala abertamente, mas que toda a indústria sabe que existe, são os carros usados de quilometragem zero. O mecanismo é muito simples. Como funciona? Bem simples. No final de cada mês, quando os objetivos de vendas devem ser atingidos, fecha o balanço do mês de quantos carros vendidos, as concessionárias do BYD, eles registraram milhares de carros que estavam parados, milhares de carros novos, eles registraram eles como vendendo eles para uma empresa de fachada, que era os próprios concessionários controlados. E depois eles pegaram esses carros que foram vendidos e venderam eles no mercado de carro usado como 0 quilometragem. Então, no papel, esses carros foram escritos como vendidos. Mas na realidade, nenhum cliente real não comprou esses carros. E esses carros acabam estacionados em grandes terrenos por toda a China, às vezes por meses. Imagem de 2024 mostra fileiras de BYD abandonados em campos enferrujados lentamente. Um vendedor em Guangzhou admitiu que no final de cada mês ele era instruído a registrar 200 ou 300 carros em nome de empresas parceiras, apenas para atingir as metas. O que levanta uma questão incômoda. Quando o BYD
fala por mundo nos relatórios que ele vendeu 4,25 milhões de carros no ano passado. Quanto desses carros foram realmente vendidos para seres humanos? Outro problema que está começando a surgir, qualidades, problemas que está aparecendo agora. Em setembro de 2024, a BYD teve que fazer recall de 97 mil carros devido a um defeito na coluna de direção que poderia causar curtos-circuitos e incêndios espontâneos. Isso foi a maior recall da história da empresa até esse momento. Mas em outubro de 2025, quando tiveram que fazer outro recall de outros 115 mil veículos por outro problema. Nas redes sociais chinesas, reclamação sobre o Silion fala sobre rádio cortado apenas depois de 3 meses, GPS que mostra estradas que não existem, limpadores congelados em chuva forte e atinge quase 5 mil registros oficiais em uma única semana. No Brasil, a BYD está sendo processado pelo Ministério do Trabalho por condições de trabalho escravo nas obras da fábrica na Bahia. 163 trabalhadores chineses com passaporte confiscado, jornadas de 14 horas por dia, 7 dias por semana sem descansos. Não demorou que todos esses problemas chegam para os balanços. O lucro líquido em 2025 caiu 19%. As vendas globais nos primeiros meses em 2026 caíram 41%. O próprio governo chinês emitiu um aviso público no final do ano passado dizendo para as montadoras que a guerra de preço em que estão engajados não é mais sustentável. Quando Pequim diz seus próprios campeões que ele que incentivou para eles acalmar um pouco, você entende que tem alguma coisa errada. Nada disso significa que a BYD está prestes a entrar em colapso amanhã. A empresa ainda é enorme, ainda lucrativa, pelo menos no papel, ainda vendendo mais carros elétricos do que qualquer outro no planeta, mas as rachaduras são reais. Alguns deles agora estão usando abertamente a palavra Evergrande para lembrar da construtora chinesa com crescimento astronômico, exemplo para o mundo todo, uma empresa que não para de crescer, que terminou a vida como uma dívida de mais de 330 bilhões de dólares, colapsando, deixando milhões de pessoas na mão. Se estão certos ou errados, isso o tempo vai dizer, mas só da gente começar a levantar essas coisas, isso começa a levantar suspeitos sobre realmente o futuro dessa empresa. Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, conta para mim aqui nos comentários, você tem BYD? Conhece alguém que comprou BYD? Eu sei dos carros, eu tenho várias pessoas que eu conheço que têm esse carro, que pelo menos eles falam muito bem do carro, mas será que daqui a alguns anos, quando vai chegar ao ponto de revenda, quando manutenção, umas coisas, como que vai ser? O que vocês acham que vai acontecer com isso? Escreve aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, obviamente compartilha com outras pessoas. E se não está inscrito no meu canal, se inscreve e até o próximo. Um beijo no coração.